programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Obrigado por essa noite, Senhor. Coloca a Tua palavra em nosso coração. Revela-nos a Tua verdade. Compartilhe um pouco da Tua mente conosco. Precisamos da Tua palavra. Precisamos da Tua direção. Fala conosco, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês o desejo do coração de todo ser humano. Mesmo que você não confesse, não declare isso, todo ser humano tem uma sede quase que impossível de conter, de se tornar alguém, ser relevante, ganhar dinheiro, ficar famoso, ter seguidores, ser influente de alguma forma. Por mais que você diga, eu não penso assim, todo ser humano é inclinado a isso. Todo ser humano quer lugares de governo, quer posição, quer ser honrado, quer ser de alguma forma aceito, bem recebido. E por causa dessa fome que o ser humano tem de ser alguém, o que não é ruim, o caminho que pode ser perigoso, a busca por algo que talvez você não foi chamado para fazer, que pode ser perigoso. Mas a relevância, ou a prosperidade financeira, ou as posições de governo podem ser estratégias divinas para que você manifeste um propósito e salve pessoas, como por exemplo Esther, que era uma escrava judia na Pérsia e se tornou rainha, influente, rica, mas não para poder postar no Instagram dela que agora ela estava governando, mas para salvar o povo judeu das mãos dos malfeitores. Ou seja, eu não tenho dúvida que Deus pode ter um projeto na tua vida de crescimento. Deus pode ter um projeto na tua vida de prosperidade, de abundância, de governo, de posições estratégicas. O problema é que nós, geralmente, nunca entendemos o preço da relevância. Muita gente quer estar perto de Deus, quer ser usado por Deus, mas não entende o preço de ser usado por Deus. Porque nada nessa vida é de graça. Se tem uma coisa que eu entendi, é que não existe almoço grátis. Aliás, a única coisa que estudando história, filosofia, teologia ou qualquer outra coisa, a única coisa que realmente é uma bênção nas nossas vidas, muda a nossa história, nos coloca na eternidade e é realmente de graça, realmente não tem nada em troca, é a salvação eterna. A salvação em Cristo Jesus. Fora isso, todas as outras coisas têm um preço a se pagar. Até mesmo as coisas espirituais. Eu quero ter unção. É caro. Não é caro financeiramente. É caro de tempo. É caro de busca. É caro de entrega. É caro de santidade. É caro. Ou seja, tudo o que nós queremos na vida tem um preço. E cada coisa que você deseja, cada coisa que você almeja tem um preço diferente. Só que existem preços que para quase tudo aquilo que é relevante, que é especial, que te coloca em lugares estratégicos, existem preços muito parecidos. E é sobre isso que nós vamos ler hoje, nas palavras do grande rei Davi. Nessa palavra de hoje, quem está aqui comigo, quem está em casa, vai entender que o preço a se pagar pela relevância, pela grandeza, por tudo que você quer. Quer uma família equilibrada? Tem um preço. Quer ganhar dinheiro? Tem um preço. Você só quer ser feliz? Tem um preço. E se você não souber qual era o preço e não estiver disposto a pagá-lo, dificilmente você vai conseguir realizar o que tanto quer, e quando realizar, às vezes você vai ser igual pessoas como Elvis Presley. Fizeram tanto sucesso e quando atingiram, se enfiaram nas drogas ou nos remédios, porque não tinham a força necessária para pagar o preço que é cobrado pela relevância.
Para pensar numa das grandes cantoras da década de 80, 90, Whitney Houston. Tirou a própria vida numa banheira, mas era grande Whitney Houston e conhecia a palavra. Mas ela não analisou bem o preço que se paga pelo nível de sucesso que ela alcançou. O preço da solidão, porque quanto mais alto você fica, menos pessoas conseguem te acompanhar. Vou repetir. Quanto mais alto você fica, menos pessoas conseguem te acompanhar. Ou seja, um monte de amigos que está à sua volta hoje, muitos amigos estão à sua volta hoje, porque você está baixo. Quando você estiver muito em cima, eles não vão aguentar. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Você para pensar em pessoas, tanto da Bíblia quanto na vida contemporânea, que ao crescerem, começaram a ser perseguidas de forma desleal, incomum. Martin Luther King Jr. estava lutando apenas pela igualdade racial e foi preso diversas vezes. Não bateu em ninguém, não roubou ninguém, não quebrou nenhuma lei, mas você não precisa dar motivo para ser perseguido se você começou a ficar grande. Você não precisa dar motivo para ter pessoas que te odeiam, se agora Deus está te usando, mas a elas não. Você não precisa dar um motivo real para familiares pararem de falar contigo, só porque agora você tem um novo comportamento, você está no novo e vivo caminho, e eles não. Mas vamos acompanhar nas palavras do rei Davi. O rei Davi, no Salmo 140, escreve ao músico-chefe de Israel. O que é isso? É ditar palavras para alguém colocar melodia. Ele escreve letra para que o músico-chefe colocasse as melodias. Davi não só era poeta, mas também, como músico, tocava harpa desde a sua infância, adorava se expressar. Ao contrário do seu filho Salomão, que expressava sua sabedoria por ditados, provérbios, Davi adorava se expressar por canções. E no Salmo 140 diz assim: livra-me, ó Senhor, do homem mau, preserva-me do homem violento. Aqueles que imaginam danos, maldade em seu coração e continuamente estão reunidos para a guerra. Eles afiaram as suas línguas como uma serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, Senhor, ó Senhor, das mãos do perverso. Preserva-me dos violentos que se propõem a prejudicar as minhas idas, a minha caminhada. Eu já vou continuar a ler, mas vamos só até aqui para você entender uma coisa. Davi, no Salmo 140, como em outras dezenas de salmos, ele está implorando ajuda. Ele está reivindicando intervenção divina. Ele não está confiando no seu próprio braço ou no seu exército. Ele está falando: Deus, o que tramam contra mim eu não consigo resolver sozinho, não. Eu sei que eu tenho um exército poderoso, eu tenho a inteligência de Israel ao meu favor, mas eles não conseguem descobrir o que os inimigos estão tramando. Não tem espião que dê conta do que eles estão tramando. Revela-me, proteja-me, guarda-me, livra-me. Só que essas orações de Davi, essas canções de Davi, não foram feitas apenas quando ele já era rei. Os salmos começaram a ser compostos quando ele ainda era um jovenzinho e fugia do rei Saul, sendo perseguido pelos desertos. Ou seja, quem nasceu para vencer, a perseguição estará em várias fases da sua vida. Vou repetir. Quem nasceu para vencer, a perseguição fará parte de várias etapas, de várias fases da sua caminhada. Davi foi perseguido quando era jovem e apenas um soldado do exército de Israel. Foi perseguido quando era mais jovenzinho ainda e era apenas um pastorzinho de ovelhas, seus próprios irmãos o perseguiam.
E foi perseguido quando já era um grande rei, com um exército poderoso na mão. Não importa a fase que você está, a fase de ser um Zé Ninguém, um desconhecido por detrás das malhadas, alguém sem tanta importância, mas que já está aparecendo um pouquinho, como Davi no exército de Israel, ou se você já está sentado num trono brilhando diante de um país inteiro. A perseguição é o preço da relevância. A perseguição é o preço de quem faz algo diferente. A perseguição, as pessoas com veneno da língua, como diz Davi, com peçonha mortal na sua boca, falando mal, caluniando, inventando história, faz parte, é o preço. Você quer brilhar, mas não quer pagar o preço? Quer ser relevante, mas não quer pagar o preço? Quer fazer a diferença no mundo? Cuidado quando você pede para Deus, Deus me usa. Quer que Ele te use, tem um preço. Você está preparado emocionalmente para pagar esse preço? Você está preparado sentimentalmente e espiritualmente para pagar esse preço? Ou você acha que as pessoas que hoje estão ajudando muita gente, estão brilhando por aí, não estão pagando um preço muito alto, às vezes na família, às vezes na saúde, às vezes nas emoções, mas não existe relevância gratuita. Davi continua no versículo 5. Os orgulhosos esconderam um laço para mim. Vou repetir. Os orgulhosos, homens e mulheres que têm orgulho, que não aguentam lidar com o que Deus está fazendo na minha vida, esconderam um laço, ou seja, fizeram uma armadilha, uma trampa. Estão tentando de alguma forma me enlaçar, me envolver em algo que eu não fiz. Eles esticaram cordas e redes ao longo do caminho e prepararam armadilhas para mim. Mas eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas. Ó Deus, o Senhor, a força da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não conceda os desejos dos perversos. Ó Senhor, não promovas seus artifícios malignos, para que eles não se exaltem. Quanto à cabeça daqueles que me estão perseguindo, cubra-os o dano dos seus próprios lábios. Olha o que Davi fala. Eles estão armando para mim. Não importa se hoje eu não sou nem mais aquele garotinho perseguido por causa de ovelha de pai, porque os irmãos tinham inveja de mim, ou porque eu derrubei gigante, ou porque eu era soldado de Israel. Não importa se Saul estava com inveja porque as mulheres gritavam o meu nome, mas não gritavam o nome dele. Agora eu sou rei, eu tenho um exército na minha mão, eu sou poderoso, eu sou vitorioso em batalhas. Ainda assim, eu não dependo da minha própria força, ainda assim, eu não espero no meu exército, eu não confio no meu exército, nem nas minhas estratégias, eu dependo do livramento do Senhor, porque se Ele decidiu me dar essa relevância, Ele me dará o livramento. Se Ele decidiu me entregar esse chamado, Ele me dará o preço para pagar, o valor do preço a se pagar. Deus, quando te entrega alguma coisa, Ele envia o pagamento dessa coisa. Se Deus te deu um dom, Ele vai te ajudar a pagar o preço desse dom. Se Ele te deu uma família, você acha que família é gratuita? Tem um preço emocional, tem um preço sentimental, tem um preço financeiro, tem um preço de tempo. Não existe nada bom que seja de graça. Só que quando Deus te dá, Ele também envia o pagamento. Caiam sobre eles, Davi continua, caiam sobre eles brasas ardentes, sejam jogados em fogo, em covas profundas, para que não se levantem mais. Não permitas que um maldoso, um falador se estabeleça na terra. O mal caçará o homem violento para derrubá-lo, mas eu sei que o Senhor manterá a causa do aflito e o direito do pobre, e certamente o justo dará graças ao teu nome, e aquele que é reto diante de ti habitará em tua presença. Essa mensagem é para quem acha que está sofrendo injustiça, acha que não está aguentando mais emocionalmente o que está passando, acha que você é o mais injustiçado, a mais injustiçada do mundo. Não. Davi escreve 150 salmos, tem outros escritores em salmos, mas todo o livro de salmos são 150 salmos, e a maioria
é de lamúria, é de socorro, é de misericórdia, é de pedido de ajuda. Homens relevantes, homens que fizeram a história, homens que mudaram gerações, estão falando: Deus, eu não aguento mais, me tira da lama, envia teus anjos, socorre-me, socorre-me, coloca-me na tua rocha. Sabe por quê? O nível da altura que Deus te levanta determina o nível de perseguição e dificuldades que se levantam, que vêm contra você. Você quer mesmo crescer? Quer que seu negócio... eu quero tanto que meu negócio dê certo. Você está preparado para os invejosos? Porque talvez você nunca nem tenha experimentado a inveja de verdade na tua vida. Porque quando você começa a crescer, que os invejosos de verdade começam a aparecer. E o próprio Salomão diz que a ira a gente até consegue suportar, mas a inveja ninguém fica de pé diante dela. Eu aprendi que grandes homens e mulheres que tinham dons, talentos, habilidades, sonhos, tentaram fazer sem Deus. Ou terminaram nas drogas com overdose, ou tiraram a própria vida, ou sofreram danos irreversíveis. Pega grandes homens e mulheres que fizeram a diferença na história, veja como eles morreram. Aqueles que não tiveram Deus, aqueles que não clamaram como Davi, aqueles que acharam que poderiam resolver na força do próprio braço. Quem se apegou ao Senhor teve um fim melhor do que o começo. Quem achou que poderia fazer na força do próprio braço, deu cabo da própria vida. Se entregou à luxúria, à prostituição, às drogas, à bebedeira e acabou numa overdose, num acidente ou em coisa pior. Eu vim aqui enviado por Deus nesse domingo na tua vida, nesse dia na tua vida, para dizer que nenhum mal alcançará a casa daquele que teme ao Senhor. Que o que você está passando é o processo necessário para que as pessoas vejam o teu coração. Deus não precisa fazer nada para conhecer o teu coração, Ele já conhece, mas Ele precisa deixar processos virem para que os outros saibam quem você é, para que os outros descubram o coração que você tem. Deus não precisa me fazer sofrer para saber se eu vou escolhê-lo ou não, Ele já sabe disso desde a eternidade, mas Ele deixa sofrimentos, Ele deixa dores, Ele deixa perseguições, para que todo mundo veja como eu reajo diante disso, como eu dou glória ao Deus de Israel diante disso, e o nome dEle é glorificado através da minha dificuldade. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não acho que se você ganhar dinheiro a dificuldade não vai vir, só vai mudar de nome. A dificuldade não vai se chamar mais boleto, a dificuldade não vai se chamar mais dívida, mas a dificuldade vai mudar de nome, vai ter dificuldade em outra área, em outra situação. Não acho que quando você mudar de cidade, a dificuldade vai parar, a dificuldade só vai mudar de nome. Não existe nada que possa realmente extinguir as dificuldades, os dias difíceis, o dia mau, as perseguições da vida daquele que está crescendo. A única forma de você não ser perseguido, não ser invejado, não ter dificuldade na vida é não crescer. Essa é a única forma. Ficar estagnado, não brilhar, não cumprir o propósito divino na sua vida. Essa é a única forma. Mas o ser humano não consegue. Como eu falei, o ser humano, ele tem algo dentro dele que ele quer o tempo todo crescer. Ele ganhava R$1.000, achava bom, agora ele fala assim, agora não está mais bom, eu quero 5.000. O ser humano, ele quer sempre crescer, o ser humano quer sempre desenvolver. Ele teve um filho, muita gente não pode ter filho, ele teve um, mas ele fala, agora eu quero 2. Eu consegui ser gerente, agora eu quero ser diretor. O ser humano, é intrínseco do ser humano o crescimento, o ser humano quer crescer, mas o crescimento tem um preço. O crescimento tem um preço. Davi sabia disso e expressou bem em Salmos 140. Pediu livramento ao Senhor. Pediu para Deus cortar a língua da serpente, de pessoas que têm veneno como víboras nos seus lábios. Deus vai fechar a boca dos caluniadores. Eu vou declarar sobre a tua vida. Deus vai fechar a boca dos caluniadores. Deus vai fechar a boca da vida daqueles que se levantam contra você. A Bíblia diz que Deus vai jogar brasas ardentes sobre eles, mas a tua cabeça Ele vai cobrir, vai proteger no meio da batalha. Está aqui Salmo 140, está escrito. E o que está escrito vai acontecer. A Bíblia diz que Ele não permitirá que o falador, o maldoso,
toque na sua vida. Eles podem invejar, só não podem te atingir com essa inveja. Eles podem caluniar, só não terá nenhum efeito sobre você. Eles podem tramar armadilhas, mas você não cai em nenhuma, porque Deus é aquele que te livra do laço do passarinheiro. Esse é o Deus que a gente serve. Quantas vezes eu pensei em desistir, não só nos piores momentos da minha vida não, quando já estava tudo bem, mas a perseguição chegou por nada. Eu não fiz nada. E a injustiça bateu na porta da minha casa, a calúnia bateu. E ao invés de desistir, porque nós como seres humanos somos tentados a isso, eu simplesmente dobrei meus joelhos no meu quarto e falei: Senhor, livra-me da mão dos homens maus. Não tem dinheiro, influência, seguidor na internet, networking, contato que me livre das armadilhas. Mas basta uma ordem tua aos teus anjos e eu não caio em laço nenhum. Basta uma ordem tua do céu e eu estarei firmado na rocha da minha salvação. A palavra de hoje é para você ter certeza que as dificuldades não vão parar. Está escrito: muitas serão as aflições do justo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando esse seu problema que você está passando for resolvido, outro virá. E depois que resolver o próximo, outro ainda vai acontecer. Porque as aflições não param, os problemas não param, mas Deus nos livra de todas. A promessa não é que você não vai passar por problema, não vai ter invejoso, perseguição, calúnia. A promessa é que você nunca vai cair na mão deles. A promessa é que nenhum mal te sobrevirá, praga nenhuma vai conseguir entrar na tua casa. Deus vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito. A promessa é: você não vai cair diante deles. Olha o que Davi ora em Salmo 140: Senhor, não dê para os perversos essa vitória, para que eles não se exaltem. No versículo 8 ele fala: não conceda o desejo deles, senão eles vão se exaltar contra mim, contra o Deus de Israel. Deus, vou profetizar, Deus não vai conceder o desejo dos perversos, o desejo dos invejosos, o desejo daqueles que tramam contra você. Deus não vai permitir, para que eles não se exaltem contra o Deus que você serve. A pergunta é: você está servindo a Deus? Porque você está me escutando hoje aqui? Você está me ouvindo na internet? Está no seu celular? Está na TV? Está em algum lugar? Você fala: que palavra bonita, Deus vai me livrar. Não, vai livrar quem o serve, quem o teme, quem o ama, quem vive para Ele. Essa é a promessa. Então, se você ainda não serve ao Senhor, se você não teme ao Senhor, faça isso hoje, comece hoje. Dá tempo. Essa palavra está chegando para você dizendo: dá tempo. Teme ao Senhor, ama ao Senhor, busque os seus caminhos e Ele dará livramento. E Ele te dará proteção. A Bíblia diz: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livra. Se você teme ao Senhor, Deus coloca anjos à tua volta só para ficar te livrando. Não tem armadilha, não tem calúnia, não tem maldade, não tem inveja. A cada dia que passa, eu quero crescer, não para a glória do meu nome, mas para glorificar o nome de Deus. Nós falamos com milhões de pessoas por semana, mas eu quero falar com 2 vezes mais. Nós estamos construindo nossa sede, nossa central de estúdios, auditório próprio, mas eu quero algo ainda maior depois. Porque o ser humano quer sempre crescer. Só que eu sei que à medida que eu faço projetos maiores, eu preciso estar mais preparado para preços maiores. Você fala: Tiago, então eu nem quero. Deixa eu te dar uma boa notícia. Se Deus te deu a visão, Ele vai pagar o preço. Ele vai mandar a provisão que você precisa. E Ele é quem vai mandar a condição para isso acontecer. Não existe mal que possa ser mais forte do que o preço que Jesus já pagou na cruz. Vou repetir. Não existe mal que possa ser mais forte do que o preço que Jesus já pagou na cruz. E é por isso que eu quero entrar agora no principal da mensagem. Eu dei essa introdução e prometo não me estender,
Mas eu dei essa introdução para você entender, através do Salmo 140, que Davi, mesmo sendo um rei poderoso, quando o desespero batia na porta da sua casa, ele não corria para o advogado, ele não corria para o gerente do banco, ele não corria para o general do exército, ele corria para o seu quarto e se humilhava debaixo da poderosa mão de Deus, porque o verdadeiro homem poderoso não é o que mostra seu poder, mas o que se submete diante do mais poderoso ainda. Esse é o que vai ser exaltado na terra. O dia que eu achar que algo vem de mim, que eu posso fazer alguma coisa, que meus contatos no celular resolvem alguma coisa, que a minha influência na internet resolve alguma coisa, eu preparei tudo isso para você entender que você precisa voltar a sonhar, porque senão você sempre vai ficar insatisfeito, porque o ser humano ele quer crescer sempre. Tiago, será que Deus quer que eu cresça? Quer. Eu venho aqui nesse domingo, nesse dia te falar, Deus quer que você cresça. Deus quer que você se desenvolva. É da vontade de Deus, Ele quer usar o teu coração, Ele quer usar as tuas mãos para abençoar a vida de muita gente. Só que não existe crescimento de graça. As pressões vão vir, as tentações vão aumentar, as calúnias vão chegar, os perseguidores, as armadilhas. Mas quando você olhar isso, você não vai achar que é algo contra você apenas. Você não vai achar que é o fim da trilha, que é o poço sem fundo. Você vai saber que você está no lugar certo, que você está na hora certa. Porque quanto mais pressão vem, quer dizer que mais perto do teu propósito, do teu crescimento você está. Quanto mais pressão vem, mais próximo do teu propósito, do teu crescimento você está. Está aqui, está provado com Davi. Ele, quando escreve os salmos mais antigos, ele ainda estava no início do seu reinado. Alguns deles ele ainda estava escondido em cavernas como En-Gedi. Davi foi perseguido a vida toda, mas terminou sua vida bem, vitorioso, próspero, com sucessor. Ou seja, as pressões e as perseguições não determinarão o seu fim. As pressões não determinarão o seu fim, mas como você lida com isso, vai escrever os teus próximos anos. Eu já passei por situações em que eu tive que escolher se eu ia recorrer ao homem ou me dobrar diante de Deus. Se eu ia tentar dar meu jeito ou se eu ia simplesmente confiar no Deus do impossível. Deixa eu te falar, quanto maior você ficar na terra, mais você terá que confiar no dono da terra. Quanto mais Deus te levantar aqui nessa existência humana, mais você terá que confiar no poder infalível do eterno. Não tem outro caminho. Existem armadilhas que você não vai ver mesmo tendo seguranças do teu lado. Existem atentados contra a tua vida no mundo espiritual, mundo emocional, financeiro, golpes que você nunca vai perceber se o Espírito Santo não te alertar. Não confie no braço do homem, não confie no poder de uma instituição, confie no Senhor. Confie na força do seu braço. Deposite sua esperança naquele que já viu o teu futuro. Eu paro para pensar em pessoas que buscaram coisas grandes, mas não terminaram bem. O que essas pessoas têm em comum? Buscar coisa grande sem buscar o Deus grande dá errado. Quer ir para a palavra de hoje? Quer ir para o centro da palavra de hoje? Repete comigo: buscar coisas grandes sem buscar o Deus grande vai dar errado. Eu posso citar 100 grandes pessoas que fizeram sucesso, que buscaram coisas grandes, mas não buscaram o Deus grande. Um grande cantor da década de 50, Frank Sinatra, um dos maiores até hoje, sempre quis ser grande, quis ser o maior de todos os tempos. No auge do seu sucesso, ele foi encontrado às 4 horas da manhã, na Quinta Avenida, em Manhattan, por um policial, completamente bêbado no chão, todo vomitado. O homem o reconheceu e falou: seu Sinatra,
Vamos daqui antes que a imprensa te veja. Conquistou sucesso, dinheiro, mulheres, tudo que o ser humano acha que vai realizá-lo. E a sarjeta foi onde o encontraram. A grandeza te leva para um buraco profundo sem o Deus grande do teu lado. O dinheiro pode acabar com a tua família se o Deus da prosperidade não estiver do seu lado. Quantos homens, quantas mulheres buscaram coisas grandes sem o Deus grande e terminaram mal. Quando o Deus grande está do meu lado, eu uso as coisas grandes que Ele está fazendo na minha vida para abençoar minha geração, para socorrer as pessoas, para manifestar meu dom, meu ministério, e não para me autosservir. Da onde vem uma pessoa tão grande, famosa, com dinheiro, tirar a própria vida? Enlouquecer. Você sabe quantas pessoas enlouqueceram no auge do seu sucesso? Para pensar nas pessoas que tiraram sua própria vida, grandes artistas, políticos. Um presidente do Brasil, Getúlio Vargas, se matou no seu auge político. Por que uma pessoa faz isso? Porque coisas grandes, sem Deus grande, acaba mal. As coisas grandes atraem pressões muito grandes. Um cargo político, dinheiro, relevância, fama, seguidores, isso atrai problemas muito grandes. Se você não tem um Deus maior ainda intercedendo por você, você não aguenta a pressão. Escuta o que eu estou lhe ensinando hoje: não peça coisas grandes se o Deus grande não for contigo. Uma das maiores promessas que Deus fez para Israel foi no deserto, quando Ele falou: vos darei uma terra que mana leite e mel. Mas o povo estava tão reclamão, tão murmurador, que Deus falou: faz o seguinte, vocês podem ir, eu vou mandar um anjo guiando vocês. Moisés então entra na presença de Deus e fala: se tua presença não for comigo, nem me faça sair daqui. Eu não quero coisas grandes sem o Deus grande. Eu não quero terra que mana leite e mel se o Deus da terra não for comigo. Moisés entendeu que coisas grandes sem o Deus grande vai acabar mal. O ser humano sempre vai querer coisas grandes. A pergunta é se você quer o Deus grande junto com essas coisas. Porque aí vai ser do jeito dele, no tempo dele e da forma que ele quiser. E nós simplesmente vamos nos submeter à poderosa vontade desse Deus, que sabe todas as coisas, que não erra, que não chega atrasado. Eu tenho 43 anos de idade e espero que Deus me use até o fim da minha vida. Espero que Ele me dê muitos anos de vida. Se Deus me der mais 30 anos de vida, por exemplo, e eu partir com 73, ou mais 40, partir com 83, não importa quanto tempo Ele me der, eu vou ter tempo suficiente para fazer coisas 100 vezes maiores do que eu estou fazendo. Mas uma coisa eu falo para vocês: eu nunca vou desejar nada grande sem o Deus grande do meu lado. Eu nunca vou desejar algo grande para mim mesmo, mas é para glorificar o nome do Deus que é maior do que todos os meus projetos e todos os meus sonhos. Aliás, o Deus que alimentou esses sonhos e projetos no meu coração. Se você não entender que o que fez Davi terminar bem, apesar dos seus pecados, apesar dos seus erros, apesar da sua glória, apesar da sua grandeza, apesar da força do seu exército, apesar da habilidade da sua espada, apesar da sua riqueza financeira, apesar de toda a sua fama, o que fez Davi terminar bem não foi nem os pecados e nem a glória que ele teve humana. O que fez Davi terminar bem foi no tempo mau e no tempo bom. Ele está se rendendo, se prostrando diante do Deus que pode todas as coisas. Salmos é a prova disso. O tempo todo Davi pedindo ajuda, misericórdia. Eu não confio no meu braço, eu confio na tua mão. Eu não confio no meu exército. É o mais letal que tem, é o mais poderoso que tem em todo o Oriente Médio. Mas eu não confio no meu exército, eu confio no Deus dos exércitos. Essa é a palavra que eu tenho para você nesse domingo. Um Deus
que pode fazer o que tuas mãos não vão fazer. Deixa eu te falar uma coisa. O dom que está em você, o talento, a habilidade que está em você, foi Deus que deu também. Mas você pode usar isso para ficar grande, mas sem o Deus grande. Você quer que eu continue te dando exemplos? Quem dá a voz para alguém cantar? Deus. Quantos cantores, cantoras usaram a voz que Deus deu, o talento que Deus deu, para ganhar uma geração, para ganhar o coração, as emoções de uma geração, mas não aguentaram lidar com a grandeza sem um Deus grande. Uma das grandes promessas do jazz mundial chamava-se Amy Winehouse, uma inglesa com uma voz maravilhosa, tirou a própria vida. Aos seus 20 e poucos anos, se eu não me engano. Porque uma jovem, bonita, famosa, milionária, faria algo desse? Porque coisas grandes sem um Deus grande nos leva para um vazio muito maior. Coisas grandes sem um Deus grande nos leva para um vazio gigante. Você está querendo fazer algo grande no mundo? Você está querendo fazer diferença na terra? Você está querendo melhorar a tua vida financeira? Você está querendo ter uma família grande? Você está querendo ter um propósito grande? Você está querendo ter uma rede social grande? O que você quer é grande. O que você deseja é grande. O que você está sonhando é grande. Então hoje é tempo de se render diante do Deus grande, porque só Ele vai te dar o que você precisa para suportar a pressão que também será grande. Só Ele vai te ajudar a pagar o preço da grandeza. Nenhum ser humano, escuta, anote isso, nenhum ser humano tem recurso para pagar o preço da grandeza. Você não tem recurso emocional, você não tem recurso espiritual, você não tem recurso financeiro, você não tem recurso que possa pagar o preço da grandeza. Esse preço foi pago na cruz, e só se o Deus da cruz estiver do seu lado, você vai suportar a grandeza. Essa grandeza não é simplesmente ou necessariamente ser famoso. Às vezes é ter um casamento que as pessoas queriam ter. Tem gente que vai ser invejada e perseguida só porque a família é bonita, não precisa nem ter dinheiro, não precisa nem ter seguidor na rede social. Tem gente só porque está no emprego, já vai ter perseguição. Então eu vim aqui para te avisar que hoje é dia de decisão. E a decisão que você tem que tomar é: eu quero sim coisas grandes. Não vou me conformar com a pequenez, não vou me conformar com a mediocridade, eu não vou ficar no nível que eu estou, eu vou ser grande, mas do lado do Deus que é maior ainda. Do lado do Deus grande. E se você acredita nisso, fecha teus olhos agora, eu vou orar por você. Eu vou declarar que o Deus grande, o Deus que é maior do que todas as coisas, estará contigo por onde quer que você andar. O Deus de Davi, o Deus de Salmos, o socorro bem presente na hora das tribulações, a rocha da salvação, o poderoso de Israel, o guarda de Sião, esse aqui vai estar do seu lado. Se você querer fechar seus olhos, eu quero orar por você. Espírito Santo, nos rendemos diante de Ti e declaramos que o Deus grande estará conosco, porque nós nascemos para coisas grandes. Nossa família será grande na terra, nossos negócios vão prosperar na terra. Tudo que tu colocares na nossa mão, tudo que as nossas mãos tocarem vai prosperar. Nós sabemos, Senhor, que a grandeza é o nosso destino, mas servir o Deus grande é o que nós queremos de verdade. Não queremos a terra prometida sem o Deus da promessa. Se a Tua presença não for conosco, nós não vamos conseguir pagar o preço, Senhor. Se Tu não estiveres comigo, eu não vou conseguir continuar. Eu te peço misericórdia, nós te pedimos misericórdia. Age na nossa vida, socorre-nos, firma-nos na rocha da salvação. Coloca Teus anjos acampados ao nosso redor, livra-nos do laço do passarinheiro. Nós precisamos de Ti e confessamos que sem Ti nada podemos fazer. Muito obrigado. Abençoa todos que estão aqui, todos que estão em casa, e declaramos a paz e a prosperidade dos céus sobre a vida de cada um. E você que está em casa agora, declara que o Deus grande estará do seu lado para sempre. Vai aqui nos comentários, aonde você estiver, declara com a boca, declara escrevendo, compartilha com todo mundo essa mensagem, porque o Deus grande estará do teu lado. E eu sei que você também fará coisas grandes nessa terra. Que Deus te abençoe, que Ele proteja e guarde toda a tua semana, que você tenha um dia espetacular e que a graça de Deus
e a misericórdia do Senhor esteja sobre você e tua família. Paz e prosperidade. Porque vai ser só a confirmação do que Deus já te falou, porque Deus não tem duas palavras. E para quem entrou aqui sem uma palavra, você vai sair daqui com uma. Porque Deus não nega a sua palavra para ninguém. Você não precisa de fé quando as coisas acontecem. Você precisa de fé antes que as coisas aconteçam. A partir de hoje, Deus vai colocar na tua mão o que tua geografia não tem. Deus vai te dar uma capacidade única. Deus me mandou nessa manhã para dizer que o que Ele te prometeu, por mais que do teu lado falem que tem inimigos, e às vezes é verdade, tinha inimigo mesmo, mas se Deus te prometeu, já aconteceu.